Meu nome é Sophie Grant, tenho 28 anos e, uma semana antes do Natal, minha família já havia decidido exatamente como eu passaria as festas. O único detalhe que esqueceram foi perguntar se eu concordava. Eu estava do lado de fora da cozinha da casa dos meus pais quando ouvi minha mãe organizando onde cada um dormiria, as reservas para a ceia e a rotina das crianças, como se estivesse administrando um hotel. Em seguida, ela comentou que eu ficaria no quarto do porão, já que precisaria estar perto dos pequenos. Meu pai respondeu que não fazia sentido contratar uma babá enquanto eu estivesse disponível. Minha irmã mais velha já havia garantido para todos que eu cuidaria das crianças na véspera de Natal, na manhã do dia 25 e também durante o jantar reservado apenas para os adultos, marcado havia meses. O problema era que ninguém tinha falado comigo. Eu nunca aceitei essa responsabilidade e sequer fui incluída na conversa. Por muitos anos, o fato de eu ser solteira e não ter filhos fez minha família acreditar que meu tempo não tinha valor. Para eles, minha agenda era um espaço vazio que podia ser ocupado sempre que fosse conveniente. No Natal anterior, perdi uma ligação importante do trabalho enquanto todos comemoravam no andar de cima. Agora, estavam prestes a repetir a mesma história em uma escala ainda maior. Em vez de discutir ou criar um conflito, simplesmente voltei para o carro. Não chorei, não enviei mensagens indignadas no grupo da família. Peguei o celular, encontrei o convite que minha amiga da faculdade, Kim Alvarez, havia me feito para viajar à Flórida e comprei a última vaga disponível. Depois disso, deixei que todos continuassem organizando um Natal perfeito contando com alguém que, na verdade, não estaria lá. Quando a véspera de Natal chegou, todas as reservas, promessas e tarefas dependiam da certeza de que eu obedeceria ao plano deles. Só perceberam que eu estava a centenas de quilômetros de distância quando já era tarde demais. A primeira ligação desesperada chegou ao meu celular poucos minutos depois. O que aconteceu em seguida revelou muito mais do que um jantar arruinado e obrigou minha família a enfrentar as consequências de sempre tratar meu tempo como se fosse propriedade deles. O convite para a viagem havia chegado 3 semanas antes. Kim tinha alugado uma casa aconchegante perto de Saint Augustine com outras 2 amigas da época da universidade, mas uma delas desistiu de última hora. Na ocasião, respondi que provavelmente não conseguiria ir porque o Natal na minha família era sempre complicado. Era desculpa que eu usava para evitar admitir que meus parentes acreditavam ter direito sobre cada minuto da minha vida. Depois da conversa que ouvi na cozinha, tudo ficou muito claro. Minha mãe, Diane, não estava perguntando se eu podia ajudar. Meu pai, Robert, nem cogitou saber se eu já tinha outros planos. Minha irmã, Clara, simplesmente montou toda a programação das festas partindo do princípio de que eu abriria mão de qualquer compromisso. Sentada no carro, fiquei lembrando de cada palavra. Clara e o marido, Eric, chegariam no dia 23 de dezembro com os 3 filhos. No dia seguinte, 2 primos apareceriam com mais 4 crianças. Meus pais tinham reservado um jantar exclusivo para adultos em um hotel no centro da cidade, enquanto Clara já havia marcado um longo horário no salão de beleza. A babá que contrataram cancelou à última hora e, segundo meu pai, pagar outra durante o feriado seria um desperdício, já que a Sophie pode cuidar de tudo. O que mais me incomodou não foi o plano em si, mas a naturalidade com que ele disse meu nome, como se minha disponibilidade fosse uma obrigação e não uma escolha. Meu pai falou aquilo como se estivesse se referindo a uma mesa dobrável guardada na garagem, algo útil, sempre disponível e que já pertencia a eles. Gostaria de dizer que aquela foi a primeira vez, mas não foi. No Natal anterior, Clara me entregou uma lista de tarefas antes mesmo de eu tirar o casaco. Lanches às 6, banho das crianças às 7h30 e a missão de manter todos no andar de baixo enquanto os adultos trocavam presentes. No começo, achei que fosse uma brincadeira. Sorri, mas ela apenas respondeu com seriedade: você sabia que estávamos contando com você. Enquanto o restante da família saboreava um jantar especial no andar de cima, eu fiquei sentada no carpete do porão com um prato de comida já frio. Por volta das 9 da noite, meu gerente tentou me ligar para oferecer uma vaga de última hora em um projeto que eu desejava havia meses. Não ouvi o telefone tocar porque 2 crianças discutiam e outra precisava de ajuda para encontrar o pijama. Quando consegui retornar a ligação na manhã seguinte, a oportunidade já havia sido entregue a outra pessoa. Quando contei isso para Clara, ela disse que eu estava exagerando. Minha mãe tentou me consolar afirmando que oportunidades de trabalho sempre aparecem, mas as lembranças em família duram para sempre.
O que realmente ficou marcado para mim, porém, não foi o jantar frio nem a confusão das crianças. Foi perceber as risadas ecoando do andar de cima e entender que ninguém sequer havia notado minha ausência. Meses depois, em março, Clara pediu que eu cuidasse dos filhos por apenas 1 hora porque Eric teria uma consulta médica. Adiei uma reunião importante com um cliente e atravessei a cidade para ajudar. Quando cheguei, descobri que Eric estava normalmente no trabalho e Clara saiu de casa usando um roupão de spa por baixo do casaco. Ela simplesmente disse que estava cansada e merecia um momento para relaxar. Quando questionei a situação, ouvi que eu não tinha ninguém dependendo de mim, então não deveria reclamar. Em julho, meus pais me convidaram para um churrasco em família e, antes mesmo de eu deixar minha bolsa no chão, já me colocaram para vigiar as crianças na piscina. Em outubro, minha mãe confirmou minha participação em uma arrecadação de fundos da escola de Clara sem sequer me avisar. Só descobri porque a organizadora me enviou por e-mail a programação completa do evento. Isoladamente, cada episódio parecia pequeno o suficiente para ser ignorado. Mas, juntos, revelavam um padrão muito claro: eles preservavam o próprio tempo ocupando o meu. Sentada dentro do carro, fiz a mim mesma uma pergunta que vim evitando havia anos. Se amar minha família significava desaparecer sempre que eles precisavam de alguém, então o que exatamente eles valorizavam em mim? Liguei para Kim. Ela atendeu na segunda chamada e perguntou, animada, se eu finalmente tinha mudado de ideia. Quis saber se a vaga para a viagem ainda estava disponível. Ela respondeu que sim, mas avisou que o preço aumentaria à meia-noite. Sem pensar 2 vezes, confirmei a reserva antes que o medo me fizesse desistir. Kim perguntou se eu avisaria minha família. Olhei pela janela do carro para a cozinha iluminada da casa dos meus pais. Eles passaram semanas planejando meu Natal sem me consultar uma única vez. Pela primeira vez, decidi retribuir exatamente o mesmo tratamento. Apenas disse a Kim que nos encontraríamos no aeroporto na véspera de Natal. Depois disso, tirei capturas de tela da reserva, guardei o e-mail de confirmação e voltei para casa. No começo senti culpa, mas, por trás dela, havia um sentimento muito mais forte e tranquilo. Não era raiva. Era o alívio de finalmente recusar um papel que nunca escolhi desempenhar. Nos 3 dias seguintes, o grupo da família no aplicativo de mensagens virou um retrato perfeito de tudo o que eles acreditavam ter o direito de exigir de mim. Clara compartilhou um cronograma de Natal todo organizado por cores, parecendo a programação de um evento corporativo. Horários de chegada, refeições, troca de presentes, fotos em família, jantar no hotel e brunch da manhã seguinte. Sempre que o assunto envolvia as crianças, meu nome aparecia. Sophie fica com as crianças no andar de baixo. Em outro horário estava escrito: Sophie cuida do jantar e da hora de dormir. Na manhã de Natal havia um bloco de 4 horas marcado como Sophie com as crianças enquanto os adultos descansam. Ninguém perguntou se aquilo fazia sentido para mim. Minha mãe respondeu à mensagem com vários emojis de coração. Meu pai escreveu: perfeito. Assim vamos economizar bastante dinheiro. Fiquei olhando aquelas mensagens por um longo tempo. Em vez de responder, apenas salvei todas as capturas de tela. A antiga Sophie teria contestado imediatamente e passaria dias negociando, tentando reduzir 12 horas de responsabilidade para 6, como se precisasse pedir permissão para ter um pouco do próprio tempo. Desta vez, permaneci em silêncio. Era desconfortável, mas também revelador. Sem qualquer resistência da minha parte, eles começaram a mostrar com ainda mais clareza o que realmente pensavam. Clara avisou que havia cancelado a babá reserva porque já está tudo resolvido. Minha mãe comentou que colocou 2 camas dobráveis no porão para que eu pudesse dormir perto das crianças. Quando uma tia perguntou se eu não preferiria o quarto de hóspedes no andar de cima, Clara respondeu sem hesitar: a Sophie não vai ligar. Ela quase nunca dorme direito no Natal mesmo. Aquela frase quase me fez responder. Em vez disso, comecei a arrumar minha mala. Kim me enviou uma pequena lista: roupa de banho, calçados confortáveis, uma roupa para jantar, protetor solar e, acima de tudo, deixar a culpa para trás. Coloquei a lista ao lado da mala e acrescentei uma pasta com meus materiais de estudo. Eu faria um exame importante para uma certificação profissional no começo de janeiro, e sabia que as manhãs tranquilas na Flórida seriam perfeitas para me preparar. Esse detalhe fazia toda a diferença.
A viagem não era apenas uma forma de escapar da minha família. Era uma decisão de investir no meu futuro, algo que eles sempre esperavam que eu deixasse para depois. Na quinta-feira, enquanto eu embrulhava alguns presentes, meu pai ligou. Ele não perguntou quando eu chegaria. A primeira pergunta foi se meu carro tinha espaço suficiente para levar mais 2 cadeirinhas infantis. Respondi que estava ocupada e retornaria a ligação depois. Ele reagiu com impaciência. É justamente por isso que enviamos a programação, Sophie. Todo mundo precisa colaborar. Quase ri ao ouvir a palavra todo mundo. Colaboração exige que todas as pessoas concordem. O que eles queriam, na verdade, era obediência embrulhada em papel de presente e enfeitada com espírito natalino. Depois da ligação, tirei todos os presentes da grande sacola da família e os reorganizei em caixas para envio. Despachei cada um diretamente para a casa dos meus pais, junto com cartões de Natal, mas sem qualquer explicação sobre a minha ausência. Eu não queria que ninguém pudesse dizer que estraguei o Natal das crianças ou que deixei de presenteá-las por vingança. Minha decisão tinha um único alvo: os adultos que garantiam a própria tranquilidade às custas do meu tempo. Na noite de sexta-feira, Clara me enviou uma mensagem em particular: a mamãe disse que você anda estranha. Por favor, não crie confusão este ano. Todo mundo quer um Natal tranquilo. A contradição daquelas palavras era impressionante. Clara desejava descansar, mas havia planejado quase 20 horas de trabalho não remunerado para mim. Escrevi várias respostas e apaguei todas. No fim, enviei apenas uma frase: talvez seja melhor confirmar todos os planos com as pessoas envolvidas. Ela respondeu apenas com um emoji de risada e escreveu: mas você está envolvida. Você é da família. Naquele instante, tive certeza de que estava fazendo a escolha certa. Na manhã de sábado, fiz o check-in do voo pela internet. Minhas mãos tremeram quando o cartão de embarque apareceu na tela. Por alguns segundos, pensei em ligar para minha mãe, contar toda a verdade e dar tempo para que reorganizassem os planos. Mas, antes que eu decidisse, chegou outra mensagem dela: vista uma roupa apresentável quando os convidados chegarem. Depois que levar as crianças para o andar de baixo, você pode trocar por algo mais confortável. Ela já tinha escolhido até a roupa que eu deveria usar para uma responsabilidade que nunca aceitei. Virei o celular com a tela para baixo. Naquele momento, percebi que avisá-los não seria um gesto de gentileza. Era apenas um hábito criado por anos tentando protegê-los das consequências de ignorarem minhas escolhas. Naquela mesma tarde, Kim ligou para confirmar o ponto de encontro no aeroporto. Assim que ouviu minha voz, perguntou se eu estava com medo da reação da minha família. Respondi que sim. Então ela fez outra pergunta: o fato de eles ficarem bravos significa que você realmente fez algo errado? Não consegui responder na hora. Continuei pensando nisso enquanto fechava a mala. No domingo, um dia antes da véspera de Natal, minha mãe deixou uma mensagem de voz pedindo que eu chegasse à casa deles às 10 da manhã e levasse aquela paciência que todo mundo admira em você. Ouvi o áudio 2 vezes. Não porque fosse carinhoso, mas porque mostrava exatamente o papel que sempre esperaram que eu desempenhasse: paciente, prestativa, silenciosa e sempre disponível. Salvei a gravação junto com as capturas de tela das mensagens. Depois desativei o compartilhamento de localização do celular, agendei um carro para o aeroporto e deixei a mala pronta ao lado da porta. Naquele momento, eu já não me perguntava se eles ficariam irritados. A verdadeira dúvida era outra: o que minha família revelaria sobre si mesma quando eu deixasse de facilitar o egoísmo deles? A véspera de Natal começou às 6 da manhã, quando minha mãe ligou 2 vezes antes mesmo de o despertador tocar. Deixei as 2 chamadas caírem na caixa postal enquanto tomava banho e me arrumava. Na primeira mensagem, ela apenas avisava que o trânsito estaria intenso e que eu deveria sair cedo. Na segunda, o tom já era de cobrança: Clara havia mudado o horário do salão de beleza e agora precisava que eu estivesse lá às 9h30. Peguei minha mala, desci para a entrada do prédio, entrei no carro que havia solicitado e observei meu apartamento desaparecer pela janela. Durante o trajeto, o motorista perguntou se eu estava indo passar o Natal com a família. Olhei para o destino exibido no aplicativo, o aeroporto, e respondi apenas: de certa forma, sim. Por volta das 7h30, o grupo da família já estava cheio de mensagens. Meu pai queria saber quem havia mudado as camas dobráveis.
Clara reclamava porque uma das crianças tinha aberto um presente antes da hora. Minha mãe me marcou na conversa e escreveu: Sophie, responde. Precisamos organizar tudo. Mas eu não respondi. Não havia nada para organizar. Em nenhum momento me chamaram para participar dos planos, apenas decidiram o que eu faria. No aeroporto encontrei Kim perto da área de embarque. Ela me abraçou, viu meu celular vibrando sem parar e perguntou se eu queria que ela guardasse o aparelho até embarcarmos. Respondi que não. Fugir completamente da situação permitiria que eles inventassem outra versão da história. Eu queria dizer uma única vez, de forma clara, que o problema deles era consequência das próprias escolhas. Às 9h15, Clara ligou. Atendi. Ela nem perdeu tempo com cumprimentos. Onde você está? Preciso sair em 15 minutos. Respondi com calma que estava no aeroporto. Houve alguns segundos de silêncio, seguidos por uma risada. Muito engraçado. Em qual terminal você vai buscar o papai? Expliquei que estava embarcando para a Flórida. Na mesma hora, o tom dela mudou completamente. Disse que eu estava abandonando a família, destruindo o Natal de todos e agindo como uma adolescente irresponsável. Esperei que ela terminasse de falar e fiz apenas uma pergunta. Em que momento eu concordei em cuidar das crianças? Ela respondeu imediatamente. Todo mundo sabia que era você quem fazia isso. Respirei fundo e disse. O fato de algo acontecer sempre não significa que eu tenha aceitado. Clara baixou a voz e falou a frase que, na cabeça dela, colocaria um fim na conversa. Sophie, você não tem marido nem filhos. Sua vida não é tão complicada quanto a nossa. Eu já tinha ouvido aquela ideia de muitas formas diferentes ao longo dos anos, mas nunca de maneira tão direta. Para eles, meu tempo simplesmente valia menos porque não pertencia a mais ninguém. Olhei para o painel de embarque e respondi com tranquilidade. Então deve ser fácil substituir algo que você acredita não ter valor. Ela disse que eu estava sendo egoísta, afirmou que contaria tudo para nossa mãe e tentou me fazer sentir culpada. Nem precisa, respondi. Tenho certeza de que ela já está ligando. Encerrei a chamada e, no mesmo instante, atendi a ligação da minha mãe. As primeiras palavras dela vieram exatamente no tom desesperado que eu já imaginava ouvir. Por que você ainda não chegou? Está todo mundo esperando por você. Foi assim que minha mãe atendeu a ligação. Ao fundo, dava para ouvir várias pessoas falando ao mesmo tempo. Uma criança chorava porque não encontrava os sapatos. Meu pai gritava que o serviço de buffet havia chegado 2 horas antes do combinado. Clara perguntava quem estava com as chaves do carro. Enquanto observava, pela janela do terminal, a equipe preparando o avião para o embarque, senti uma tranquilidade que não experimentava havia muito tempo. Não me esperem. Desta vez, estou aproveitando as minhas próprias férias. Durante alguns segundos, minha mãe ficou completamente em silêncio. Logo depois, o caos tomou conta da ligação. Clara começou a dizer que eu tinha feito aquilo de propósito. Meu pai queria saber se o hotel devolveria o dinheiro das reservas do jantar. Alguém derrubou uma bandeja, e minha mãe gritou para que todos parassem de falar. Quando voltou ao telefone, sua voz estava controlada, mas carregada de irritação. Você sabia que estávamos contando com você. Respondi sem alterar o tom. Vocês estavam contando com um acordo que nunca fizeram comigo. Nós somos sua família. Justamente por isso, deveriam ter perguntado, não decidido por mim. Ela explicou que a babá havia sido cancelada porque Clara garantiu que eu estaria disponível. Antes que pudesse continuar, ouvi Clara gritar ao fundo que tinha sido a própria mãe quem afirmou que eu jamais teria planos melhores para o Natal. Bastaram poucos segundos para aquela imagem de família perfeitamente organizada começar a desmoronar. Percebendo a discussão, minha mãe tentou mudar de estratégia. Disse que meu pai já havia pago um sinal que não teria reembolso pelo jantar reservado apenas para os adultos. Lembrou que Clara tinha gasto dinheiro com um pacote no salão de beleza e que vários parentes já estavam chegando. Segundo ela, sem mim, alguém teria de abrir mão da festa para cuidar das crianças. Sim, respondi. Um dos pais pode ficar com os próprios filhos. Ela reagiu como se eu tivesse dito algo absurdo.
Depois de tudo o que fizemos por você, é assim que nos agradece? Eu poderia ter lembrado de todos os feriados em que deixei meus planos de lado, dos fins de semana perdidos, das reuniões canceladas, dos jantares frios e de cada favor exigido de última hora. Em vez disso, respondi apenas: não estou cobrando nem retribuindo nada. Apenas decidi que não vou mais assumir um trabalho que nunca aceitei. Meu pai pegou o telefone. Mandou que eu cancelasse o voo imediatamente e prometeu devolver depois qualquer taxa que eu tivesse de pagar. Expliquei que o embarque começaria em poucos minutos. Ele respondeu, em tom firme: se você entrar nesse avião, não espere que a família esqueça isso. Olhei novamente para o portão de embarque e respondi com calma: espero justamente o contrário. Espero que, da próxima vez, vocês se lembrem de perguntar antes de fazer planos usando o meu tempo. Ele disse que eu estava sendo desrespeitosa. Nesse momento, ouvi a voz de uma tia perguntando por que eles tinham cancelado a babá profissional sem confirmar nada comigo. Meu pai respondeu que aquilo não era da conta dela. Ela rebateu alto o suficiente para que eu escutasse claramente: no momento em que vocês envolveram toda a família nessa confusão, isso passou a ser problema de todos. Foi naquele momento que a discussão tomou um rumo completamente diferente. Até então, meus pais e Clara tinham certeza de que bastaria me chamar de egoísta para que toda a família ficasse do lado deles. Mas, em vez disso, os parentes começaram a fazer perguntas. Minha mãe pegou o telefone novamente e exigiu saber o que eu havia contado para todo mundo. Respondi com tranquilidade que não tinha dito absolutamente nada. Toda a programação do Natal já estava publicada no grupo da família. Ela ficou em silêncio. Ao fundo, ouvi Clara sussurrando: apaga a mensagem. Antes que ela pudesse fazer isso, tirei mais uma captura de tela. Kim tocou no meu braço e apontou para o grupo de embarque. Eu disse à minha mãe que precisava desligar. Ela respondeu em tom de ameaça: Sophie, se você encerrar essa ligação, não venha me procurar quando se arrepender. Olhei para o portão de embarque, depois para a imagem salva da programação, onde meu nome aparecia ao lado de praticamente todas as tarefas. Se existe algo de que me arrependo, é de ter ensinado vocês que eu sempre aceitaria tudo. Desliguei o telefone, ativei o modo avião e embarquei. Quando aterrissamos na Flórida, liguei o celular novamente e encontrei 43 mensagens não lidas. O grupo da família estava completamente dividido. Meus pais insistiam que eu havia desistido na última hora. Clara afirmava que eu tinha prometido ajudá-la em uma conversa particular. Alguns parentes começaram a pedir que ela mostrasse a mensagem em que eu teria aceitado. Ela não conseguiu. Minha tia linda, a mesma cuja voz eu havia ouvido durante a confusão, publicou no grupo a captura de tela que também tinha feito antes de a programação ser apagada. Ela circulou todas as vezes em que meu nome aparecia e escreveu: isso não parece um planejamento de Natal. Parece uma escala de trabalho. Meu primo Marcos perguntou se alguém, pelo menos, havia oferecido algum pagamento pelo tempo que esperavam que eu dedicasse às crianças. Ninguém respondeu. Enquanto isso, o jantar reservado apenas para os adultos virou o centro da discussão. Meu pai tinha reservado uma sala privativa em um restaurante caro para impressionar 2 parentes que vinham de outro estado. O sinal pago não podia ser recuperado e cancelar na véspera de Natal significava perder todo o valor. Clara se recusava a ficar em casa porque havia comprado um vestido novo e planejado aquela noite havia meses. Minha mãe dizia que já tinha passado anos cuidando de crianças e que agora queria aproveitar como avó. Meu pai insistia que, por ser o anfitrião, não poderia faltar ao jantar. De repente, os 3 adultos que sempre trataram meu tempo como algo garantido precisavam decidir qual deles abriria mão da própria noite. A ironia era tão evidente que eu nem precisava comentar. Kim, eu e as outras amigas pegamos as malas, seguimos até a casa que havíamos alugado e finalmente começamos a aproveitar a viagem. Eu imaginava que sentiria uma enorme sensação de vitória, mas a verdade foi diferente. Sentia-me vulnerável e constantemente em alerta, como se a qualquer momento alguém pudesse aparecer dizendo que a viagem havia sido cancelada porque minha família precisava de mim. Kim percebeu que eu olhava para o celular a todo instante e perguntou o que eu esperava encontrar. Respondi com sinceridade: acho que estou procurando alguma prova de que eu realmente sou a vilã dessa história. Ela sorriu e disse: eles podem até dizer isso.
Mas repetir uma acusação não faz dela a verdade. Pouco depois, recebi uma mensagem privada de Clara. Me manda as capturas de tela que você fez. A mamãe está colocando toda a culpa em mim. Fiquei olhando para aquelas palavras por alguns segundos. Ela não estava pedindo desculpas nem tentando entender meu lado. Só queria usar as provas para transferir a responsabilidade para outra pessoa. Respondi apenas: as capturas mostram que vocês três participaram das decisões. Menos de um minuto depois, o telefone começou a tocar novamente. Recusei a ligação. Logo depois, meu pai enviou uma mensagem informando que havia encontrado uma agência de babás de emergência. O problema era o preço. Por causa da véspera de Natal, da taxa de deslocamento e da contratação de última hora, o serviço de 2 cuidadoras custaria quase $2.000. Ele escreveu que Clara e Eric deveriam pagar metade desse valor. Clara respondeu imediatamente dizendo que a culpa era dos nossos pais, já que foram eles que decidiram, por conta própria, que eu faria esse trabalho. Minha mãe rebateu afirmando que Clara havia garantido que eu aceitaria sem problemas. Até então, Eric quase não tinha participado da conversa. Mas, naquele momento, perguntou por que Clara havia cancelado a babá original antes mesmo de falar comigo. Ela respondeu de forma irritada, dizendo para ele não discutir assuntos particulares no grupo da família. Eric não recuou. Vocês transformaram o tempo da Sophie em um recurso da família. Então podemos falar da conta aqui também. Aquela frase mudou completamente o rumo da discussão. No fim da tarde, a agência avisou que a reserva só seria mantida mediante pagamento imediato. Meu pai acabou pagando a quantia e reclamou no grupo que o Natal estava ficando absurdamente caro. Minha tia Linda respondeu sem rodeios. Ficou caro no momento em que vocês descobriram que o trabalho da Sophie tem valor de mercado. Li aquela mensagem várias vezes. Durante anos, minha ajuda sempre foi tratada como uma demonstração de carinho. Mas bastou uma empresa cobrar pelo mesmo serviço para todos perceberem que aquilo era, na verdade, trabalho. A única diferença era que, quando quem fazia esse trabalho era eu, ninguém queria reconhecer isso. Pouco depois, minha mãe voltou a ligar. Dessa vez, ela falava com uma calma que parecia ainda mais ameaçadora do que os gritos. Disse que vários parentes estavam julgando sua atitude porque eu havia deixado o mal-entendido crescer. Em seguida, pediu que eu escrevesse no grupo dizendo que não comuniquei meus planos direito. Perguntei apenas: você também vai escrever que nunca perguntou quais eram os meus planos? Ela respondeu que o Natal não era momento para procurar culpados. Respirei fundo e retruquei: mas foi considerado um bom momento para decidir, sem minha autorização, que eu cuidaria das crianças por quase 20 horas. Ela disse que eu estava distorcendo suas palavras. Então abri a mensagem de voz que ela havia me enviado no domingo, aquela em que mandava eu chegar cedo e vestir uma roupa adequada antes de levar as crianças para o andar de baixo. Enviei o áudio para o grupo da família. Em seguida, escrevi apenas uma mensagem. Em nenhum momento fui consultada ou aceitei esse planejamento. Descobri tudo por acaso, ao ouvir uma conversa. Espero que todos tenham um ótimo Natal, mas não assumirei responsabilidade por decisões tomadas sem minha participação. Depois disso, coloquei o celular no modo silencioso. Aquela mensagem conseguiu esclarecer a situação de uma forma que nenhuma discussão havia conseguido até então. Meus pais já não podiam dizer que tudo não passava de um mal-entendido, e Clara não tinha como insistir que eu havia feito uma promessa em particular. Aos poucos, outros parentes começaram a lembrar de situações parecidas. Um primo contou que sua mãe já o havia comprometido, sem avisar, a consertar uma cerca durante um antigo encontro de família. Um tio comentou que certa vez foi convidado para um almoço e, depois, recebeu uma cobrança pelas compras do supermercado. A conversa deixou de ser apenas sobre minha ausência no Natal e passou a revelar um comportamento que meus pais vinham tratando como tradição de família havia muitos anos. Naquela noite, enquanto jantávamos em um pequeno restaurante perto da casa alugada, recebi uma nova mensagem de Marcos com a atualização mais recente da situação. A chegada das cuidadoras de emergência resolveu apenas parte do problema. O jantar reservado exclusivamente para os adultos, mesmo assim, virou um desastre. Meu pai e Eric discutiram por causa da conta. Clara chegou atrasada depois de passar quase uma hora tentando justificar suas decisões.
Minha mãe acabou chorando no saguão do hotel quando tia Linda se recusou a confirmar a versão dos fatos que ela estava contando. Alguns parentes foram embora antes mesmo da sobremesa. A sala privativa que meu pai havia reservado para exibir uma família perfeita acabou se transformando no lugar onde todos finalmente falaram sobre como aquela aparente perfeição era sustentada às custas de outras pessoas. Quando li tudo isso no celular, não senti vontade de rir. Apenas deixei o aparelho sobre a mesa. Naquele momento, percebi que o Natal deles não tinha desmoronado porque eu viajei. Ele desmoronou porque eu parei de sustentar uma estrutura construída sobre o meu silêncio. Para mim, a manhã de Natal começou de forma tranquila. Para eles, começou com novas despesas. Acordei antes das outras pessoas da casa, preparei um café e aproveitei o silêncio para revisar o material da prova de certificação profissional que faria em janeiro. Por volta das 8 horas, recebi uma mensagem encaminhada por Eric. Era a confirmação enviada pela agência de cuidadoras. No formulário de contratação, meu pai havia informado que eu era a responsável habitual pelas crianças da família e que aquela era uma situação excepcional. Eric encontrou o comprovante da reserva na caixa de e-mails de Clara. O valor da contratação ainda havia aumentado porque decidiram manter as cuidadoras até o brunch. Somando o transporte, taxas do feriado, gorjetas e horas extras, a conta ultrapassava $2.700. Meu pai exigia que Clara e Eric devolvessem metade do valor imediatamente. Eric respondeu que não pagaria nada até Clara explicar por que havia cancelado a babá que já estava contratada. Foi aí que surgiu outra verdade. Clara não cancelou a profissional porque acreditava que eu tinha concordado em ajudar. Ela cancelou porque a reserva exigia um pagamento antecipado, e preferiu usar esse dinheiro no pacote do salão de beleza e no jantar do hotel. Depois, imaginou que conseguiria me convencer a assumir tudo sem reclamar. Minha mãe sabia dessa decisão. Meu pai também aprovou a ideia porque representava economia. Cada um tinha uma justificativa diferente, mas todos participavam do mesmo plano: gastar livremente com os próprios desejos enquanto utilizavam o meu tempo para fechar as contas. Mais tarde, Eric me enviou uma mensagem em particular pedindo desculpas. Admitiu que, nos anos anteriores, também havia se beneficiado daquela dinâmica sem questioná-la. Contou que ele e Clara estavam tendo uma conversa séria sobre dinheiro, honestidade e a maneira como ela vinha me tratando. Agradeci pela mensagem, mas não tentei consolá-lo. Esse também era um hábito que eu havia decidido abandonar. O desconforto deles não criava uma nova obrigação para mim. Perto das 10 da manhã, Clara publicou outra mensagem cheia de acusações. Disse que eu havia envergonhado o casamento dela e colocado toda a família contra os nossos pais. Terminou escrevendo: "Espero que essas férias tenham valido a pena por destruir nossa família." Por um instante, senti vontade de responder no mesmo tom. Em vez disso, abri uma planilha que havia criado meses antes, depois que minha terapeuta sugeriu registrar todos os favores que me deixavam frustrada. Ali estavam anotados datas, horas, compromissos cancelados, gastos com combustível e os motivos apresentados sempre que me pediam ajuda. Nunca imaginei mostrar aquilo para ninguém. Mesmo assim, fiz um cálculo simples. Somei todas as horas que passei cuidando das crianças nos 2 anos anteriores e multipliquei por um valor bem modesto cobrado na minha região por esse tipo de serviço. O resultado foi impressionante: $6.580, sem sequer considerar a oportunidade profissional que perdi por causa de um dos natais anteriores. Tirei uma captura de tela da planilha e enviei apenas para Clara, minha mãe e meu pai. Junto da imagem, escrevi: "Este é o valor estimado de todo o trabalho que vocês esperavam que eu fizesse sem qualquer pagamento. Não estou cobrando esse dinheiro. Quero apenas mostrar o que vocês chamavam de demonstração de amor." Meu pai respondeu rapidamente dizendo que famílias não enviam cobranças umas às outras. Respondi com calma: "Então famílias também não deveriam organizar seus planos contando com o trabalho gratuito de alguém sem sequer pedir sua autorização." Minha mãe disse que eu estava transformando tudo em uma contabilidade. E, de certa forma, ela tinha razão. Comecei a registrar cada favor porque, durante muito tempo, eu era sempre a única que saía perdendo. Por volta do meio-dia, surgiu outra consequência inesperada. Tia Linda anunciou no grupo da família que assumiria a organização do próximo Natal.
Explicou que qualquer necessidade de cuidar das crianças seria combinada com antecedência, paga pelos próprios pais e confirmada diretamente com quem aceitasse a responsabilidade. Vários parentes apoiaram a ideia imediatamente. Minha mãe organizava o Natal da família havia 14 anos e enxergava essa tradição como uma demonstração de sua importância dentro da família. Perder esse papel pareceu machucá-la muito mais do que a despesa com as cuidadoras. Ela acusou Linda de ser ingrata. Linda respondeu apenas: hospitalidade deixa de ser hospitalidade quando um dos convidados é transformado, em silêncio, na pessoa responsável por todo o trabalho. Pouco depois, meu pai saiu do grupo da família, mas não sem antes afirmar que todos estavam exagerando a situação. Marcos ainda me encaminhou a última atualização sobre o jantar no hotel. Um dos parentes que havia viajado perguntou por que eu não estava presente. Minha mãe respondeu que eu tinha preferido passar o Natal na praia em vez de ficar com a família. Nesse momento, tia Linda reproduziu para todos a mensagem de voz que eu havia compartilhado anteriormente. A mesa inteira ficou em silêncio. Minha mãe deixou o restaurante antes mesmo do fim da refeição. A imagem que ela tentava preservar, a de anfitriã perfeita, mãe dedicada e responsável por um Natal impecável, não resistiu quando suas próprias palavras foram ouvidas por todos. Por um instante, senti aquele velho impulso de ligar para ela e tentar consertar tudo. Mas fiz a mim mesma uma pergunta. Por que eu deveria proteger uma reputação construída justamente escondendo a maneira como eu era tratada? Guardei o celular. Kim e eu passamos a tarde caminhando por uma feira de Natal, aproveitamos o restante da viagem e voltamos para a casa alugada para jantar. Eu não precisava que o Natal deles fosse completamente arruinado. Precisava apenas que a verdade permanecesse visível por tempo suficiente para que ninguém pudesse me empurrar de volta para o mesmo papel de sempre. Naquela noite, minha mãe enviou uma última mensagem. Precisamos conversar quando você voltar. Haverá consequências. Li aquelas palavras sem sentir medo. Pela primeira vez, as consequências não eram uma ameaça dirigida apenas a mim. Elas já estavam presentes na mesa dos meus pais, refletidas na conta das cuidadoras, registradas nas conversas do grupo da família e na percepção dos parentes que finalmente entenderam o verdadeiro preço daquele Natal aparentemente perfeito. 4 dias depois do Natal, voltei para Austin com meu plano de estudos concluído, uma leve marca de sol no ombro e a certeza de que não pediria desculpas por ter escolhido respeitar o meu próprio tempo. Naquela mesma noite, meus pais pediram que eu fosse até a casa deles para conversarmos. Aceitei ir até a casa dos meus pais, mas estabeleci uma condição: Clara e Eric também precisariam estar presentes e ninguém poderia me interromper enquanto eu falasse. Quando cheguei, as camas dobráveis ainda estavam empilhadas no corredor. A casa parecia igual, mas o clima era completamente diferente. Meu pai havia deixado sobre a mesa o recibo da agência de cuidadoras. Minha mãe estava com os olhos inchados de tanto chorar. Clara permanecia sentada ao lado de Eric, de braços cruzados e, pela primeira vez em muito tempo, sem aquela expressão de quem tinha certeza de que toda a família ficaria ao seu lado. Meu pai iniciou a conversa dizendo que minha atitude tinha sido imatura. Sem responder imediatamente, coloquei sobre a mesa cópias impressas da programação do Natal, da mensagem que havia sido apagada, da transcrição do áudio enviado por minha mãe e da conversa particular em que Clara afirmava que meu tempo era menos importante que o dela. Então respondi com calma. Podemos falar sobre o meu comportamento, mas primeiro precisamos concordar sobre o que realmente aconteceu. Minha mãe tentou dizer que tudo não passava de um mal-entendido. Clara afirmou que a culpa era da nossa mãe por ter decidido, sozinha, que eu cuidaria das crianças. Meu pai respondeu que o verdadeiro problema começou quando Clara cancelou a babá profissional. Esperei todos terminarem de falar. Quando, mais uma vez, a responsabilidade começou a voltar para mim, interrompi. A diferença entre vocês não é quem estava certo ou errado. A diferença é que cada um tentou escapar da própria responsabilidade quando a conta chegou. Depois disso, apresentei meus limites. Expliquei que ninguém voltaria a oferecer meu tempo em meu nome. Qualquer pedido de ajuda deveria ser feito diretamente para mim, com antecedência suficiente para que eu pudesse decidir. Um ou não precisaria ser respeitado sem cobranças, chantagens ou punições.
Também deixei claro que nunca mais dormiria no porão apenas para ficar perto das crianças, nem abriria mão do meu trabalho, dos meus estudos, das minhas viagens ou do meu descanso porque outro adulto resolveu organizar a própria vida contando com a minha disponibilidade. Por fim, fiz um último pedido. Eles precisariam esclarecer para toda a família o que realmente havia acontecido. Minha mãe reagiu imediatamente. Disse que já tinha passado vergonha suficiente. Respondi. Sentir vergonha não é o mesmo que assumir responsabilidade. Clara afirmou que eu estava gostando daquela situação. Olhei para ela e respondi. O que eu gostei foi da viagem para a Flórida. Esta conversa é apenas a condição necessária para que possamos continuar tendo algum relacionamento. Eric perguntou qual seria exatamente a correção que eu esperava. Entreguei a ele um pequeno texto já preparado. Nele estava escrito: Sophie nunca foi convidada nem concordou em cuidar das crianças. Nós fizemos planos baseados em uma suposição, cancelamos um serviço contratado e a responsabilizamos quando nossa decisão deu errado. Isso foi um erro. Meu pai recusou-se a enviar aquela mensagem. Sem discutir, levantei-me, peguei meu casaco e caminhei em direção à porta. Minha mãe percebeu que eu realmente iria embora sem continuar a discussão e perguntou, assustada, se eu pretendia romper definitivamente com a família. Olhei para ela antes de responder. A resposta depende da escolha que vocês fizerem agora. Durante alguns segundos, ninguém disse nada. Então Eric pegou o celular, enviou o texto no grupo da família usando sua própria conta e ainda acrescentou uma mensagem dizendo que também havia se beneficiado daquela situação durante anos e que pedia desculpas por isso. Clara olhou para ele completamente indignada, mas já era tarde. A mensagem havia sido entregue. Poucos instantes depois, tia Linda respondeu apenas: Obrigada por finalmente dizerem a verdade. Cerca de 10 minutos depois, minha mãe compartilhou a mesma declaração. Meu pai demorou até a manhã seguinte para fazer o mesmo. Aquele pedido de desculpas não resolveu tudo, e eu nunca fingi que resolveria. Depois da discussão envolvendo a babá cancelada e os gastos escondidos, Clara e Eric decidiram procurar aconselhamento para tentar reconstruir a confiança no casamento e lidar melhor com a forma como tomavam decisões juntos. Clara e Eric acabaram reembolsando meus pais por metade do valor pago à agência de cuidadoras de emergência. Como consequência, Clara precisou cancelar a viagem de inverno que havia planejado. Meu pai assumiu o restante da despesa e ainda perdeu o sinal que já tinha pago ao restaurante do hotel. Minha mãe também deixou de organizar o Natal da família no ano seguinte. Além disso, vários parentes passaram a impedir que ela assumisse compromissos em nome de outras pessoas sem antes consultá-las. Essas consequências não foram criadas por mim. Elas sempre existiram. A única diferença é que, dessa vez, recaíram sobre quem realmente tomou as decisões. Clara passou quase 2 meses sem falar comigo. Quando finalmente ligou, não começou pedindo desculpas. Em vez disso, perguntou se eu fazia ideia de como era difícil criar filhos. Respondi que sim. E justamente por entender essa responsabilidade, acreditava que o tempo de qualquer pessoa convidada a ajudar deveria ser respeitado. Ela ficou em silêncio por alguns instantes e, pela primeira vez, admitiu algo importante: sempre acreditou que eu acabaria cedendo porque era isso que eu fazia havia anos. Foi o momento mais próximo de um reconhecimento sincero que tivemos. Expliquei que estava disposta a reconstruir nossa relação, mas não a voltar para a antiga dinâmica. Algum tempo depois, quando precisou de ajuda novamente, Clara agiu de forma diferente. Ela me perguntou com 3 semanas de antecedência, ofereceu pagamento pelo serviço e aceitou minha resposta quando recusei, sem reclamar nem insistir. Meus pais mudaram mais devagar. Minha mãe ainda repetia frases como: depois de tudo que fizemos por você, mas essas palavras já não tinham o mesmo efeito sobre mim. Meu pai passou a tomar muito mais cuidado ao organizar eventos em família. Finalmente entendeu que escrever o nome de alguém em uma programação não significa que essa pessoa tenha concordado em participar. Em janeiro, fui aprovada no exame de certificação profissional para o qual vinha estudando. Essa conquista abriu as portas para a vaga no projeto que eu havia perdido no ano anterior e ainda veio acompanhada de um aumento salarial que cobriu o custo da viagem à Flórida várias vezes. Kim me enviou uma mensagem dizendo que aquela tinha sido a melhor decisão de última hora que já havíamos tomado. Ela estava certa em quase tudo.
Só havia um detalhe. Aquela decisão não foi tomada de última hora. Ela apenas demorou muitos anos para acontecer. Algumas pessoas dizem que o que fiz foi uma forma de vingança. Talvez pensem assim porque esperavam que eu continuasse aceitando tudo em silêncio. Mas eu não sabotei o jantar, não inventei mentiras nem provoquei o caos. A única coisa que fiz foi deixar de oferecer gratuitamente o meu tempo para sustentar escolhas feitas por outras pessoas. A confusão que se ouviu na voz da minha mãe na véspera de Natal não nasceu por causa da minha viagem. Ela surgiu no instante em que todos perceberam o verdadeiro custo de tratar o tempo de outra pessoa como se fosse um recurso garantido. Durante muitos anos, minha família confundiu minha paciência com autorização. Dessa vez, eles finalmente descobriram que uma coisa nunca significou a outra. Naquele Natal, ofereci à minha família um presente que eles jamais imaginaram receber de mim, um limite que não poderia ser desfeito nem ignorado. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Este conteúdo é totalmente fictício e foi criado exclusivamente para fins de entretenimento, reflexão e aprendizado. Às vezes, algumas pessoas deixam passar todas as oportunidades de demonstrar respeito e consideração. Quando isso acontece, nem sempre existe espaço para novas explicações. Em certos momentos, proteger a própria paz e seguir em frente é muito mais importante do que tentar reabrir conversas que já deveriam ter acontecido há muito tempo.